pessoal, eu sou Ana Luísa Mano e essa é a Prosa das 5. Hoje, o Lucas Arruda e eu vamos falar com a psicóloga Érica Roth sobre violência contra a mulher. A Érica é formada pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Ela é pós-graduada em Psicologia e Saúde da Mulher, faz atendimentos exclusivamente online desde o início da carreira e os seus focos principais de estudo são violência contra a mulher e os processos de construção de gênero, tanto feminilidade quanto masculinidade. Bem-vinda, Érica! Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e trazendo essas informações que geralmente são informações que ficam, né, escondidas dentro do ambiente acadêmico. Trazer essas informações para quem quiser ouvir é de suma importância, né? Muito legal. Vamos, então, começar com as perguntas? Primeira pergunta, Érica. Eu estava aqui pensando sobre como é difícil a gente falar de violência contra a mulher sem antes falar de violência como um todo. Acho que é importante a gente usar esse espaço da pergunta inicial para contextualizar o termo violência. Em palavras simples, Érica, eu queria te pedir para comentar um pouco sobre esse termo e daí, já aproveitando, se você podia contar para a gente um pouquinho como que surgiu o seu interesse pelo tema violência contra a mulher. Violência, principalmente no que se refere a contexto de violência de gênero e tal, já penso, a primeira palavra que eu penso é na opressão e nos contextos históricos que vão construindo diferentes opressões para diferentes grupos sociais. Então, já tem muito tempo que vai se construindo uma dinâmica social em que as mulheres ficam numa posição de opressão, muitas vezes também uma posição de inferioridade. Tudo que é considerado feminino é considerado inferior pela sociedade. As mulheres também não tinham tanta autonomia assim há não muito tempo. E isso tudo vai construindo dinâmicas para que as mulheres sejam vítimas de muitas violências que são perpetuadas, e uma dessas violências é a violência contra a mulher, né, dentro de relacionamentos amorosos, dentro de relacionamentos familiares, que é bastante comum, principalmente na sociedade brasileira. Meu interesse nesse tema começou na graduação, no segundo período da graduação, quando eu estava numa aula de uma professora de psicologia social, e ela me dirigiu uma pergunta, eu não lembro direito o contexto, mas ela me dirigiu a pergunta, tipo, mas o que é ser mulher para você? E aí isso ficou na minha cabeça, essa pergunta. Era uma pergunta propositalmente feita ali no contexto, né, para ser uma pergunta retórica, para ser uma pergunta reflexiva. E eu fiquei com essa pergunta reverberando na minha cabeça, até chegar ali mais ou menos o período de fazer o TCC, né? Em que eu já estava mais interessada em entender o papel do psicólogo dentro dessas redes que a mulher vai acessar quando ela sofre violência, né? Principalmente as redes, mas claro, né, a psicologia clínica também é um caminho onde essas mulheres vão chegar. Mas dentro das redes, muitas vezes as mulheres reclamavam, né, falavam de que ser mulher era um sinônimo de passar por certos tipos de opressão, porque chegavam nesses serviços e não eram bem atendidas, não tinham reconhecimento de que aquilo era uma violência, não tinha reconhecimento de que precisavam de um acolhimento e tal. E isso ficou na minha cabeça, tipo, por que os psicólogos mesmo, às vezes, pareciam que não sabiam fazer essa acolhida. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Foi para onde eu entrei no TCC, que o nome do TCC foi justamente os psicólogos na rede, né? Na rede de prevenção e combate à violência contra a mulher. O que acontece na rede? E meu interesse foi daí para lá, permanece até hoje. Muito legal, obrigada pela resposta. Achei muito interessante o percurso que isso foi se construindo, né? Eu estava aqui pensando, enquanto também você fala, né, que durante os atendimentos, várias vezes eu escuto mulheres e homens falando sobre o papel do feminino e do masculino nas relações, né, esse papel percebido, assim, né. Então, o que dá para a gente ver, né, que tem ainda muito enraizados alguns conceitos na cabeça de várias pessoas sobre o que é esperado das mulheres nos relacionamentos, por exemplo, né. E até frequentemente mulheres falam na sessão comigo, né, de se sentirem desconfortáveis com o que a sociedade espera delas. Por exemplo,
questão da forma física, o fato de trabalharem ou de não trabalharem, o fato de terem ou não terem vontade de ter filhos, entre outras coisas, né? Eu também penso nos homens que vêm ao consultório porque sofrem por alguma pressão social, assim, né? Por exemplo, tem que ser provedor da família ou não poder expressar emoções mais sensíveis. E acho que, de certa forma, todas essas são formas de violência social, assim, né? Que a sociedade faz com a gente. E às vezes parece que quem está dentro do contexto não vê dessa forma. Parece que, assim, é só como as coisas são. E eu fiquei pensando nisso, né? Como que você vê isso, principalmente em relação à mulher, assim, né? Então, acho que essa é a segunda pergunta. Tanto as mulheres quanto... tanto as mulheres quanto os homens têm algumas obrigações que não são obrigações, né? Que ficam inseridas de uma forma simbólica na sociedade. Quase ninguém escuta isso literalmente. De que você tem que agir assim, de que o certo é fazer dessa forma, de que se você fizer de tal forma você não está cumprindo o seu papel na relação. Quase ninguém. Mas fica inserido como se fosse uma verdade já posta. E para as mulheres tem muito esse papel da dona de casa, da esposa e da mãe também, né, em muitos momentos. Fica já inserida aquela ideia de que ela vai, por exemplo, não é nem um pouco incomum. A mulher vai trabalhar até ela casar. Depois que ela casar, ela vai largar tudo para virar dona de casa e mãe. Ou então ela até vai trabalhar, mas para fazer uma renda complementar dentro de casa. A renda dela só complementa, porque quem sustenta a casa é o marido. Não sendo ela que sustenta, também não é ela que tem autonomia dentro da casa, né? Ela também não tem autonomia de pagar contas, de manter uma casa sozinha. E muitas vezes isso é literal, as mulheres realmente fazem esse papel, e às vezes nem é literal, às vezes a mulher até teria condições de sustentar uma casa, de viver a vida dela, mas ela não se sente como se pudesse. Então, o papel dos homens é um papel de dominação, um papel de força, um papel de estabilidade. Eles não podem fraquejar, eles não podem fracassar e eles não podem também ceder, né? Eles não podem dialogar, eles têm que manter aquela força, manter a autoridade. Muitas vezes essa autoridade tem alguma coisa a ver também com a dinâmica de violência. A violência vem quando de alguma forma essa autoridade é questionada, né? Mas para as mulheres é o contrário, né? Elas precisam ser submissas e se manter o máximo possível dentro da dinâmica da casa. Ela é para a casa, ela é para dentro do ambiente doméstico. E se ela está refém do ambiente doméstico, ela está refém de tudo que acontece lá dentro. Então, muitas vezes, as mulheres permanecem em relações violentas, literalmente por não ter um trabalho que vai poder ajudar elas a saírem daquela relação, por não ter com quem deixar os filhos, porque vira uma obrigação só delas pensar em com quem elas vão deixar os filhos, por não ter recursos de pessoas, porque a família em si entende que depois que ela casou, agora ela é responsabilidade do marido dela, ela deixa de ser responsabilidade da família para ser do marido, e a família não quer essa responsabilidade de volta. Então, esses papéis de gênero, essa forma de lidar com o gênero, perpetua a violência contra a mulher já há muitas gerações. Eu estava aqui pensando, né? Essas notícias frequentes, infelizmente, de feminicídio. E teve uma notícia, outro dia eu estava comentando com uma pessoa sobre isso, uma notícia assim, que não foi só essa, né? Esse é meu ponto, né? Que fala assim, a mulher, né, foi uma desembargadora, né? Desembargadora é morta na frente dos filhos, né? E o papel, assim, a mulher, né, o fato de que é noticiado de que ela é morta na frente dos filhos, assim, porque antes dela ser mulher, antes dela ser desembargadora, ela é mãe, assim, né? E que essa é a ordem dos papéis, como você falou, né? A mulher vai fazendo a vida dela, ela casa já era, assim, né? Nesse sentido, ou virar mãe já era, né? Uma coisa assim. E como isso é noticiado, como a mídia vê, como todo mundo vê, de certa forma, assim, tem uma coisa não falada, assim, né? Que fica velada ali sobre como é ou como deve ser, né? E as pessoas meio que compram essa ideia e vão seguindo, assim, né? Essa ideia. Então
É muito enraizado mesmo, né? Eu já ouvi muito dentro de contexto clínico mesmo, coisas de minha mãe não me reconhece, meu pai não me reconhece, meu marido não me reconhece, minha esposa não me reconhece, dentro desse âmbito profissional ou de mercado de trabalho. Eles reconhecem como mãe, ou reconhecem dentro da aparência estética. Ah, você está bonita por isso, você ganhou peso, perdeu peso. Todos os elogios, todo o reconhecimento, toda a atenção parece ser voltada para isso. Para a área profissional é como se fosse um atar, tipo, tá lá. Ninguém nem pergunta nada, ninguém fala nada sobre aquilo, como se fosse uma coisa assim inexistente. O importante mesmo é como ela é dentro de casa, como é a aparência dela, como ela é como mãe, como ela é como esposa. Na prática, isso acontece muito e não deixa de ser um pouco violento também, né? De você não poder ser reconhecido em outros aspectos. Também aquela história, né? Se a mulher é muito, se ela fala muito, assim, o que ela pensa, se ela é meio fora da casinha, como as pessoas falam, né? Ou se ela é muito bem sucedida na área de trabalho, né? As pessoas já ficam com aquela ideia meio assim, né? Ah, esse tipo de mulher não vai casar, né? Não vai conseguir ter um parceiro, uma parceira, né? Fica uma coisa meio. Tem várias questões mesmo, né? Inclusive, quando é um casal de duas mulheres, tem essa pergunta, né? Quem que é o homem da relação? Né? Também tem muita gente que faz essa pergunta, né? Então tem várias. O masculino ele fica entrando assim, né? De certa forma, e de uma maneira meio violenta às vezes também, né? O homem da relação, no caso, seria quem está fazendo esse papel de dominação, de sustentação da casa, de estabilidade, de segurança. Aí esse é o suposto homem da relação. Tem que ter alguém fazendo esse papel. Não pode as duas pessoas fazerem as duas coisas, como se a gente tivesse que ser, né, uma coisa só sempre. E aí qualquer coisa, tanto para o homem quanto para a mulher, isso. Qualquer coisa que sai do papel definido tem alguma coisa errada, está sobrando, tem que ser consertada, tem que ser corrigida. Senão, vão achar que você não é homem o bastante, ou então você não vai conseguir marido, né? Fica esses estereótipos rondando, né? E aí pensando nisso, né? Como é que é então a terceira pergunta, né? Como que é a sua postura em consultório quando você percebe que uma mulher que você atende está passando por situações de violência e não está se dando conta disso? Leva um tempo até a mulher perceber e mais um tempo, geralmente até ela construir as estratégias dela, até tomar as decisões necessárias e sair da dinâmica de violência. É o que geralmente acontece em muitos serviços. Às vezes a mulher vai lá fazer uma denúncia, só que ela volta pro marido. E às vezes isso não acontece uma vez, às vezes isso acontece várias vezes. E aí chega uma hora que, por exemplo, né, o assistente social, ou às vezes os próprios policiais, depende de por onde essa mulher chega. Cada cidade, a dinâmica parece que funciona de uma certa forma, né? A mulher chega para fazer a denúncia, na terceira, quarta vez, já tem alguma coisa errada, assim, já não é muito bem recebida, já falam que ela está voltando porque quer, já é recebida de forma rude, e isso é um problema dentro dos serviços, pelo menos, né? Porque essa mulher ela precisa entender que no momento em que ela juntar as forças dela, construir as estratégias certas para ir, ela só tem aquilo ali disposto, sabe? Ela tem aquele serviço ali pronto para atendê-la. Se ela chega numa dessas situações, num serviço desse, e as pessoas atendem de forma rude, não atendem, as pessoas não recebem muito bem, ela entende que tem um limite ali, e ela não sabe muito bem se ela vai ser bem recebida ou não. Para alguém que pode, por exemplo, ter que sair de casa de uma vez só, tipo, se voltar vai ficar muito pior, é muito difícil lidar com isso, não sabendo se o serviço vai realmente estar ali aberto e disposto para ela. Então, precisa ter muito essa certeza. E é muito difícil que as pessoas tenham essa paciência. Dentro da clínica, isso também vai acontecer. A mulher ela vai chegar, às vezes, falando de uma dinâmica que claramente é uma dinâmica violenta. Não se deve não apontar para ela que a dinâmica é violenta. Claro que a gente aponta que tem alguma coisa errada. Isso não é muito normal, isso que aconteceu
não é para ter acontecido dessa forma. Você não acha que pode estar passando do limite, que ele pode estar se excedendo, que ele pode não estar te respeitando. Só que esse questionamento ele é feito ao longo do tempo. Não tem como fazer isso tipo, em um mês e a pessoa cair a ficha que, nossa, eu estou numa relação violenta. Às vezes vai demorar muito mais do que isso. Pode ser que seja de uma hora para outra, também acontece. Mas a maioria das vezes vai demorar um tempo até a própria mulher, às vezes, admitir para ela mesma que ela entrou numa relação dessa. Porque a gente também tem esse estereótipo de que só entra nesse tipo de relação um perfil de mulher, e às vezes não. Às vezes é uma mulher que se via como alguém independente, como alguém que tinha uma vida antes daquilo, muito diferente, com uma personalidade forte, e de repente ela se vê dentro de uma dinâmica violenta. É muito difícil entender, aceitar e construir as estratégias. Então leva um tempinho. Quando chega uma mulher assim na clínica ou num serviço, é muito importante que todo mundo esteja aberto e disponível, mostrando para ela que ela vai ser acolhida dentro desse ambiente e que ela vai ter o tempo dela para tomar as decisões que ela precisa, porque não é fácil. Parece, para quem não está dentro da dinâmica, que é só tomar a decisão e ir embora, mas muitas vezes tem muita coisa até prática em jogo que não deixa isso ser tão simples assim. A mulher pode não ter um lugar para onde ir, ela pode achar que vai decepcionar muito as pessoas que estão ao redor dela por ter fracassado nessa empreitada de ser esposa ou até de ser mãe. E às vezes é uma coisa que a família já leva. Às vezes ela viu violência dentro de casa, então até ela perceber que isso é uma dinâmica violenta vai demorar muito mais. Então é muito importante dar esse tempo para a pessoa e continuar com essa postura de acolhimento. Essa pessoa está numa dinâmica, num ciclo violento, num ciclo muito instável, ela precisa dessa estabilidade de algum lugar, né? E até pensando, por exemplo, quando tem uns fatores a mais, por exemplo, quando tem filhos, assim, né? Aí tem toda a questão da guarda judicial, não é só sair, né? Inclusive, se você só sai, dependendo de que país você mora, você pode ser categorizado como abandono do lar, né? Então tem todas essas questões, assim, também, por mais que você esteja saindo para sobreviver, né? No caso, ainda tem uma coisa que volta contra a mulher, assim, né? Ou contra a pessoa que sai, né? Então, não é simples mesmo. E como você falou, é um ciclo também, né? Às vezes vai e volta para o relacionamento e fica passando por isso diversas vezes, até de fato uma hora conseguir encerrar esse ciclo, né? Às vezes leva um tempo até a mulher conseguir perceber até o ciclo. E depois, mais tempo ainda para ela olhar para o que está acontecendo e encontrar as estratégias. E às vezes até nem num sentido tão prático. A gente falou muito dessa parte prática, mas num jeito emocional, por exemplo. Tem muitas mulheres que não se veem como solteiras, não pode ser feliz solteira. Você não pode ficar bem fora de um relacionamento, ou acha que vai, vai ser excluída pelas outras se ficar separada. Tem essa cultura, né, contra a separação. Então ela realmente acredita que precisa ficar ali, que o certo da mulher é ficar ali, ou então que se ela ama de verdade, quem ama de verdade fica. A mulher ela fica numa situação simbólica também muito complicada. Então é um processo, né? Mesmo que não seja só o processo prático, às vezes também tem muito isso, né? A mulher tem estrutura, tem família, tem dinheiro e está na relação e ninguém entende por quê. Às vezes tem crenças que sustentam ela ali no relacionamento, às vezes é uma dependência emocional da pessoa, às vezes ela está enredada ainda na ideia de que ela vai salvar a pessoa, de que a mulher certa salva o homem, de que a mulher certa conserta o homem. Então tem todo um panorama de coisas, né, que essa mulher vai precisar olhar, se ela está passando por isso, para entender o que mantém ela ali também, né? Isso é processual, é um processo às vezes lento, né? Às vezes pode demorar um pouco, mas faz parte do processo terapêutico isso também, né? Em todos os casos, sempre tem ali um tempo para a pessoa ir trabalhando as questões dela, né? E agora que você falou isso, né? Você estava falando da mulher que conserta o homem, né? E aí eu fiquei pensando que também às vezes tem a violência entre duas mulheres, assim, né? Não necessariamente. Não é só no relacionamento amoroso, mas também no relacionamento amoroso, né? Eu quero dizer, não é necessariamente o antagonista disso um homem. Às vezes a violência contra a mulher pode ser praticada por outra mulher.
né? Isso que eu estava pensando também, né? Assim como em uma relação entre dois homens, né? Também pode acontecer também, né? Sim. Para os homens a dinâmica é outra, mas para as mulheres fica essa coisa de que é ser uma parceira ideal. A gente é muito ensinada a isso desde muito nova, assim. Isso mudou um pouco nos últimos, sei lá, 10 anos. Mas antes, todos os filmes que a gente tinha disponível, por exemplo, para ver, a gente ia ficar feliz no final porque casou, né? Assim, a gente ia ficar feliz porque encontrou o homem perfeito ali no final e viveu feliz para sempre. Ou a gente ia encontrar um homem difícil que, por causa da nossa personalidade, do nosso jeito, daquilo que a gente fez, ele ia se tornar um homem diferente. Tem muitas mulheres presas nisso, dentro de relações com outras mulheres também. Ela pode só passar, né? Mesmo que ela esteja numa relação com outra mulher, ela vai passar isso para o relacionamento ali e vai achar que é o papel dela também com aquela mulher ficar no relacionamento, salvar, consertar, transformar a pessoa e vai dar no mesmo, né? Tanto para a mulher que está numa relação homoafetiva quanto numa relação heterossexual, vai ficar mais ou menos da mesma forma, porque ela só trocou o gênero do parceiro, mas não trocou as crenças ali, né? Do que é um relacionamento, do que é uma dinâmica de relação boa, do que é o papel dela dentro de um relacionamento, ela vai continuar com as mesmas crenças, né? E aí, já pensando na quarta pergunta, tem a ver com isso que você está falando agora, né? Sobre a pessoa de alguma forma ficar presa na relação, né? A pessoa que está sendo vítima de violência. E mesmo que, como você disse, as pessoas ao redor falem, se separa, né? Dá para você se separar, ou ela mesma às vezes achando que deve encerrar a relação. Então, estava aqui pensando, você já deu alguns exemplos do que você entende que pode ajudar a pessoa a se desvencilhar, né, de uma parceria onde ela é agredida constantemente. Daí eu ia adicionar uma pergunta aí, o que você acha que está em jogo, né, nesse se sentir presa, assim, né? Você já também falou algumas coisas sobre isso, mas de repente tem alguma outra coisa para acrescentar, né? Tem a coisa do ciclo da violência, né? As pessoas acham, quem nunca viveu uma relação assim, acha que a relação é sempre violenta, ou que ela é violenta e vai ficando cada vez mais violenta. Não é tão simples. Geralmente a pessoa está numa relação em que tem um período de agressividade, e aí com agressividade a gente pode estar falando também de manipulação psicológica, de xingamentos, de coisas que vão ficando mais sérias. Mas antes disso, tem um período em que a pessoa está bem, em que eles estão bem, em que a relação funciona muito bem, em que está tudo indo da maneira que deveria. Aí esse homem ou essa mulher que agride vai ficando cada vez mais irritado com alguma coisa. Muitas vezes não é incomum que essa pessoa que vai ficando irritada vá colocando ali uma certa culpa no que a vítima da agressão está fazendo. Você está me irritando com isso, é isso que não está certo, as coisas não estão boas por isso. Você está agindo de tal e tal forma, está deixando de fazer tal e tal coisa, por isso que eu estou me irritando, até chegar o momento em que há uma agressão maior. Essa agressão pode ser uma agressão física, uma agressão sexual, ou pode ser uma discussão mais acalorada, pode ser uma ameaça, pode ser alguma coisa nesse sentido também, né? Uma violência patrimonial, pode ser pegar alguma coisa da pessoa e quebrar, rasgar, jogar fora, queimar. Esse ciclo que vai mantendo a pessoa enredada naquilo. Porque dá a impressão para a pessoa de que se ela agir diferente da próxima vez, aí vai dar para consertar, né? Já tem tudo isso que a gente tinha falado antes. A pessoa já pensa que não é uma boa ideia, assim, que vai ser difícil sair desse relacionamento. Aí fica parecendo que é mais fácil tentar consertar, né? Vamos tentar agir um pouquinho diferente por aqui, fazer um pouquinho diferente ali. Eu vou tentar não falar de tal assunto, eu vou tentar conversar sobre tal coisa com outra pessoa, vai consertando as coisas ali na esperança de que aquilo não aconteça mais. Só que geralmente isso não acontece. Geralmente a pessoa que está agredindo, né? Essa pessoa vai encontrar um outro motivo.
Só que nesse ciclo a pessoa pode ficar enredada por muitos anos, porque parece que é uma coisa dela, parece que é responsabilidade dela, parece que ela que está esquecendo alguma coisa, deixando de fazer alguma coisa, que ela que está errada também pelas crenças que a gente já falou antes, que ela que não devia estar querendo sair da relação, ela que devia estar aguentando isso e aguentando, né, de uma maneira mais submissa, sem fraquejar, sem questionar. Fica parecendo que ela é que está errada. E aí ela vai ficando presa dentro daquela dinâmica de relacionamento. Para sair disso, ela precisa enxergar que isso está acontecendo, né? Porque geralmente esses períodos a gente está falando como se fosse uma coisa curta, mas pode ser que os períodos de agressão sejam meses. Pode ser que aconteça uma agressão maior esse ano e a outra só no ano que vem. Então não parece que tem alguma coisa errada para a pessoa. É um ano inteiro que a relação estava boa e de repente desandou, sabe? Então a pessoa pode ter um pouquinho de dificuldade de sair por causa do ciclo da violência também, né? Eu tenho uma questão em relação ao clínico, a reflexão clínica no consultório. E como que uma construção social tem a ver com isso, né? Uma construção social, eu digo assim, eu lembro do masculino e do feminino, né? Eu lembro do Freud, ele tem aquela frase um pouco icônica, assim, de que ele não sabe o que é uma mulher, né? Ele fala até um terreno obscuro, alguma coisa assim, mas que ele vai falar, ou eu adiciono tentar falar, como a mulher torna-se uma mulher, né? Como ela chega até se falar se ser uma mulher, né? Esse caminho. Só que Freud era uma pessoa da época dele também, né? Então, assim, não vou entrar nas características do desenvolvimento que ele acreditava ser o desenvolvimento feminino, né? Embora ele tenha colocado alguns pontos interessantes sobre a sexualidade infantil, mas de qualquer forma, enfim, tem algumas atualizações para ser feitas, né? No mínimo, assim. Mas eu fico pensando nessa construção que ela não é, como Freud fala, só intrapsíquica ou né, do desenvolvimento subjetivo, mas também do pai e da mãe, né, e tudo, mas também dos fatores sociais, de uma construção social, né, do que é a mulher, né. Então eu fico pensando assim, como essas coisas atravessam a clínica, porque eu fico pensando, né, uma mulher que não consegue se desvencilhar de uma, vou chamar assim, né, de uma relação tóxica, né, não sei se dá para chamar esse termo assim, porque acho que a violência causa um trauma, assim, né, é uma violência social que inflige sobre a relação, né, que está na relação, uma questão, e que causa um trauma. Só que esse trauma que ela vive vai se ligando com outros traumas, talvez, da vida dela, né? Chega até a ligar com coisas até da infância, até coisas assim que foram traumáticas e que somam-se, né? Essas coisas tendem a querer se repetir, né? E ficar muito no mesmo lugar, né? Só que eu não sei como que essas coisas podem ser articuladas, né? Na clínica, no consultório. Uma última coisa, teve uma colega que falou para mim que ela estava conversando com um cara, um alto executivo, um paciente dela, né? Um alto executivo, mil coisas de poder, de controle, de usar os outros, um monte de questões do patriarcado, assim, de coisas. E ela foi falando com ele alguma coisa quando ele começou a fazer uma relação um pouco abusiva com algumas pessoas que trabalhavam para ele. E ela falou a palavra gênero. Quando ela falou a palavra gênero, ele ficou insultadíssimo, assim. Ele falou: "Não, você vem com esse papo, né? Não quero saber de gênero, né?" Então tem um certa intolerância, assim, a ouvir esse tipo de coisa por acreditar que é uma questão só social e seria artificial, e seria só para incomodar, ou seria no pior das versões que as pessoas encaram, né, e não querem também se olhar, né? Então eu fico pensando como que trabalha-se na clínica isso. Na verdade a pergunta é essa, né? Como se trabalha na clínica essas questões, né? Como você vai vendo esses processos, esses tempos, né? Não sei quantos casos você atende nesse foco. Não sei se é uma coincidência ou não, mas a maioria dos casos que chega para mim tem alguma coisa a ver com isso. Não exatamente com violência, mas com gênero. Sempre tem alguma coisa que acaba aparecendo. Quando aparecem essas coisas, é muito de um jeito singular da pessoa e sempre é relacionado às crenças que ela foi
construindo ao longo da vida, as experiências que ela teve, as coisas que ela foi aprendendo sobre o que era o papel dela como homem ou como mulher, né? Geralmente, eu levo mais para esse lado individual, talvez, né? Eu levo mais para esse lado de, então, mas você aprendeu desde cedo que ser mulher é isso. Você ouviu desde cedo da sua mãe, do seu pai, da sua escola, das pessoas ao seu redor, que esse era o seu papel. Não necessariamente eu levo para um lado mais social, até para não parecer que eu estou generalizando a pessoa, assim, tipo, como se fosse uma coisa que acontece com todo mundo e aconteceu com você também. Eu levo mais para um lado mais particular, para a pessoa sentir que também ela está sendo vista ali, né? Como ela mesma, como o que aconteceu com ela. Só que não é incomum que a própria pessoa relacione. Então, a própria pessoa fale, mas as mulheres aprendem isso mesmo. E ela mesma entre nesse campo de o que as mulheres aprendem, de como que as mulheres se socializam. Quando elas entram nesse campo, eu sempre faço essa separação também. Tipo, tá, as mulheres aprendem isso, tal, verdade, tudo isso que você está falando faz muito sentido. Para você, isso foi vivenciado de que forma? Né? Eu sempre levo para esse lado do como é que você vivenciou aquilo. Como que você foi aprendendo isso? Aonde você acha que você foi ouvindo isso? Você ouviu isso uma vez só? Foi ao longo da vida? Foi algo que você viveu? Foi algo que algum antigo relacionamento amoroso seu falou? Ou algo que aconteceu na relação que te deu essa impressão também? Então, geralmente eu levo mais para esse lado do indivíduo. E uma outra coisa que costuma funcionar bem é deixar ir falando e deixar a própria pessoa ir mostrando até onde ela está aberta para aquilo. Porque tem pessoas que estão super abertas para isso hoje em dia, né? Assim, pessoas que estão querendo isso, inclusive, que vão ficar até satisfeitas de você falar, olha, então tem a ver com isso. A pessoa fala, então por isso que eu tinha essa sensação, vai ficar feliz de fazer essa correlação, de olhar e falar, olha, então é porque eu sou homem que eu aprendi que o meu papel era esse e esse, mas talvez não precise ser, tipo, vai fazer uma ressignificação mais ampla, então talvez eu não precise fazer dessa forma, talvez não precise ser esse o meu papel, talvez eu possa me abrir para outros papéis também, né, porque no geral a masculinidade ela é formada de um monte de não, né, não pode fazer isso, não pode usar essa cor, não pode agir de tal forma, um monte de não, e às vezes ela vai se permitindo também poder fazer aquilo sem perder a masculinidade no meio do caminho, né? Sem se sentir inferiorizado como homem no meio do caminho, né? E tem pessoas que não, tem pessoas que realmente não querem muito falar disso, vão achar que isso é muito artificial, vão achar que estou generalizando. Aí, para essas pessoas, eu basicamente falo mais pro lado do indivíduo mesmo, assim, pro lado do que se passou com ela. Sim, fica algo singular, assim, né? O principal para a pessoa é levar para esse lado, né? Da singularidade. Qual a importância, você acha, todas as reflexões do social, né? Aproveitando a última pergunta, para essas articulações da singularidade do indivíduo, né? Isso auxilia, ajuda, ou é essencial, né? Para mim é essencial porque acho muito difícil separar as coisas. A gente separa talvez a nível de estudo categórico, não sei. A gente categoriza para estudar, para entender, para esmiuçar o tema, para cada um olhar para o tema de um certo ângulo, né? Mas no fundo tudo é muito misturado. Tem uma frase eu acho que é da Clarissa Píncola, uma frase dela que ela fala, né, que a cultura é a família da família. Se a família da família estiver doente com algumas questões, dificilmente as famílias que estão inseridas nela não vão ficar adoecidas com a mesma questão, né? Então é muito complicado a gente olhar para as pessoas só nessa ótica de cada um lá no seu quadradinho, sem perceber essas interferências do social. As próprias pessoas, no contexto clínico, elas conseguem perceber, pelo menos dentro de um nível familiar. Eu aprendi isso com a minha mãe, com o meu pai, eu via meu tio falando tal coisa, minha avó fazendo tal coisa, eu faço igual a minha avó. Elas percebem que elas aprenderam isso de algum lugar, né?
sempre tem essa referência. E a família tem referências, né? A família vai para tem uma religião, frequenta um ambiente diferente, está num bairro, o bairro está dentro de uma cidade. As pessoas conseguem perceber isso de um jeito mais simples. É que dentro do contexto universitário, acadêmico, a gente fala dessas coisas em termos muito, muito complexos, a gente leva para coisas muito abstratas também, não tem nada de errado com isso, mas as pessoas mesmo, elas vão sentir, perceber isso e levar isso para dentro da clínica como algo mais simplificado. Elas vão levar desse jeito. Então eu aprendi isso dentro da minha religião, dentro da minha escola, dentro da minha casa. E elas vão fazendo essas associações, e eu acredito que seja importante para elas, até para elas saberem contar uma história, sabe? Assim, elas vão aprendendo a contar a própria história. Eu me tornei assim, eu sou essa pessoa, eu tenho essa dificuldade porque eu vivi essas experiências, eu tive esses traumas, eu tive essas superações também, eu passei por essas coisas e me reergui depois de passar por essas coisas. O indivíduo, ele está inserido ali dentro de relações e dentro da cultura o tempo inteiro, enquanto ele está falando na clínica. Então, é muito difícil separar as duas coisas. O tempo inteiro na clínica, enquanto você está com o indivíduo, a cultura, a sociedade, a família vai ficar aparecendo. Então, entender essas coisas é essencial para você fazer uma clínica boa também, né? Eu acho que tem uma pergunta, apesar da gente já ter feito as 5 perguntas, que ela é muito importante e eu não queria deixar de mencionar e de fazer. E seria a pergunta bônus. A pergunta ela é relativamente simples, talvez a resposta não seja. Mas a única forma de solucionar um relacionamento de violência contra a mulher, ou um relacionamento violento, é sair dele? Eu acredito que não, mas é muito difícil também para as pessoas saber o que fazer com o relacionamento antes de identificar, né, o que está acontecendo no relacionamento. Podem haver situações que geralmente são exceções de regra, né, em que a relação ela é violenta, a pessoa está agindo de uma forma abusiva, de uma forma tóxica, mas que não é uma coisa que é imutável. Porém, essa pessoa ela precisa ter predisposição de fazer o que for necessário ser feito também para mudar. O relacionamento é de 2 pessoas. Uma pessoa só não muda e não salva o relacionamento. Se uma pessoa está agindo de forma violenta, tóxica, mas ela diz que quer, de alguma forma, mudar isso, ela também vai precisar se abrir para o que for necessário fazer para mudar isso. Para ela mesma fazer uma terapia, para ela mesma buscar um acompanhamento, para ela mesma resolver outros problemas que podem estar relacionados com essa dinâmica de violência. Às vezes, por exemplo, né, um vício que não é muito incomum, algum tipo de vício está vinculado a essas dinâmicas mais intensas de relacionamento. A pessoa precisa estar aberta a procurar aquilo. E nem sempre, quando a pessoa fala que está aberta, ela realmente está aberta. Isso também é uma coisa para a pessoa ficar de olho, né? Ela fala que quer mudar, mas ela só fala que quer mudar e fica sentada esperando as coisas se resolverem. Então, ela não está tão afim assim, né? Se ela realmente estiver preocupada, ela vai demonstrar isso com muita clareza. Então, tem como sair, transformar um relacionamento, desde que as 2 partes estejam envolvidas em transformar um relacionamento. E na maioria das vezes, o que acontece é a parte que está sendo agressiva prometendo coisas e falando que quer mudar coisas, e aí entra só naquele ciclo, né? Volta para a lua de mel e vai ficando mais intenso até virar uma agressão, e a pessoa não se abre para fazer o que precisa ser feito para mudar. Geralmente é isso que acontece. Então, quem está passando por um relacionamento desse precisa ficar de olho nisso também. Não só no que a pessoa está falando, mas no que realmente a pessoa está expressando com todas as atitudes dela, né? Precisa olhar de uma forma mais ampla. Muito rica essa resposta, né? Muito interessante poder ouvir. Eu acho que para quem estiver também nos escutando, nos assistindo, é importante ter essa métrica, né? Para pensar também. Érica, eu pensei em fazer uma coisa um pouco experimentar uma coisa aqui, de eu falar 5 palavras e você, para cada palavra que eu falar, você associa a outra. Uma coisa que vem na sua cabeça, assim, que você achar que
te traz a palavra, né? É meio um bate-volta bem rápido, assim. Algumas palavras foram surgindo aqui, então. Então, a primeira palavra, vida, Relacionamento. homem, Força. mulher, Também pensei em força. tempo, Aprendizado. espaço. Construção. Legal, são as palavras que eu anotei aqui da nossa conversa, acho que resumem um pouco, né? Uhum. E sobre isso que eu falei da força, é necessária muita força, tanto para os homens quanto para as mulheres, para sair desses papéis que a gente vai se colocando desde o começo da vida. Então, por isso que a primeira palavra que vem na minha cabeça é sempre força. Um homem ele precisa de muita força para largar esse monte de papel que foi imposto em cima dele para poder ser ele mesmo. E uma mulher também. É até difícil, assim, colocar na métrica, sabe? Quem que precisa de mais força. Porque a gente entende que as mulheres estão numa posição de opressão maior. Elas estão mesmo. Mas elas, dentro de papéis de gênero, ambos estão enredados nisso. Tem um livro do Bourdieu, né, que chama Dominação Masculina, que ele fala no final que o homem ele cria uma rede, os homens, né, vão criando uma rede de dominação das mulheres e no final das contas eles mesmos estão enrolados na própria teia. Né? O último capítulo é ele falando sobre como os homens se enrolaram na própria teia de dominação. Então, tá todo mundo mal. Essa é a verdade. Tá todo mundo mal e todo mundo precisando sair. Em níveis diferentes, mas tá todo mundo precisando sair, né? Tem uma coisa interessante também, né? Um ponto, né, do que você falou, que a opressão, né, não é por causa desse preconceito e a concepção de que a mulher seria mais sem força, né? O homem seria esse dominador e a mulher não teria força, não seria ativa, né? A mulher não é passiva e o homem é ativo, né? Tem esse preconceito um pouco de que o homem sempre precisa ser, né? Eu até lembrei daquelas coisas, né, de fala na questão da menstruação, né, da mulher, né, que falam, você tá de TPM, né, ou não, como se não valesse o que ela falou, ou como se fosse uma por causa da TPM que ela, né, enfim, até aquelas concepções muito errôneas, assim, de falar, não, você está sendo histérica, você está sendo louca, né, então são coisas que acho que vão tirando a força, né, de uma potência aí de... Sim, as mulheres são validadas na própria força, na própria consciência, né, como se elas fossem inferiorizadas, e os homens são supervalorizados. Eles nunca vão também, né, pro outro polo. Então, acho que o problema é todo esse mesmo. Os homens, eles sempre têm que saber, eles sempre têm que fazer, executar, planejar, e não pode fraquejar nem fracassar no meio do processo. Qualquer fracasso ou fraqueza no meio do caminho, tem alguma coisa errada. E as mulheres, ao contrário, né? A gente já espera que elas sejam fracas, que elas sejam submissas, que elas fiquem na delas, que elas vivam a vida em função dos outros, que elas se anulem por causa dos outros. E se elas não fizerem isso, é que tem alguma coisa errada. Se elas não tiverem na posição passiva, é que tem alguma coisa errada, né? E todo mundo precisa circular pelas duas posições. Ninguém consegue ser ativo o tempo todo, ninguém consegue ser passivo o tempo todo. Se a pessoa está fazendo isso, tem alguma coisa errada. Né? Todo mundo está dentro da sua própria realidade, dentro da sua própria dinâmica, sendo ativo e sendo passivo ao mesmo tempo, né? Então, acho que é isso. Né? Quero agradecer aqui você, Érica, em nome da Prosa das 5. Lucas e eu ficamos muito felizes e honrados em te receber. Eu que agradeço, gente. Foi muito legal, gostei bastante. Achei muito importante também trazer essas reflexões para outras pessoas, né? Porque geralmente fica uma coisa muito só para o contexto clínico, né? Os psicólogos também ficam só com umas conversas entre eles. Acho importante levar isso, né? Essas informações para todo mundo que quiser, né? Sem dúvida. Elementos importantes, né, para muitos âmbitos, né, da nossa prática, né, e vida pessoal e importante investigar e pensar nos outros nesse sentido também. Então essa foi a Prosa das 5.
e nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal!